Tarde, queridos amigos, seguidores, colegas. Estamos aqui mais uma vez, sábado à tarde, com o nosso café com os amigos e hoje o tema é de utilidade pública, muito importante. Nosso querido amigo, colega, ex-aluno Marcos Gabriel, ele estará conosco para trabalhar um tema muito atual, muito importante, que é a exposição de crianças e adolescentes na internet. Ele traz para nós pesquisas e trabalhos pioneiros a respeito desse assunto. Já vamos colocar o Marcos aqui, depois já vamos colocar também os dados do nosso. Estamos aguardando o Marcos. Ai, finalmente! Oi, Marcos! Que Está me prazer vendo? imenso! Tô te vendo, tô te escutando. Prazer Tudo imenso bem, estar com Ana? você. Eu tô ótima. E agora O melhor prazer é ainda. meu. Prazer é meu. Prazer é nosso. Acho que assim é um encontro extremamente saudoso. Esse fazia muito tempo que a gente não se via Com e, certeza. e por essa causa nobre, né, de trazer essa temática para a gente discutir juntos aqui. Acho que assim tende a ser algo muito importante para nós dois e para todas as pessoas que vão participar também desse debate, né? Com certeza, com certeza. Espero que a gente tenha aí uma participação grande das pessoas. Já tem a Lurdinha que está entrando, né? Muitas pessoas me mandaram feedbacks pelo meu WhatsApp dizendo que não vão poder assistir ao vivo, mas que querem muito ouvir professores, Marcos. Achei muito interessante. Meu marido é professor do ensino médio, né? Então eu divulguei com algumas amigas dele também, que acharam fundamental trabalhar esse tema e às vezes até divulgam para HTPC dos professores, né? Porque eu acho que esse tema Aham. também precisa ser falado em sala de aula, com crianças, ensino fundamental 1 e 2, né? Porque crianças menores que isso não devem ter celular ainda, né? Muito menos mídias sociais. Então a É. gente tem que ter esse cuidado já esclarecendo, né? Vamos aqui colocar, enquanto nossos amigos, colegas e convidados começam a chegar, vamos colocar o nosso tema, fixar o nosso tema, para as pessoas que forem entrando Legal. saberem o que nós estamos falando, né? Consequências da exposição de crianças e adolescentes na internet. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Já, É assim, eu acho que a gente tem é uma coisa muito interessante porque me surpreende até que esse tipo de tema, que é um tema extremamente atual por conta da vida virtual que todo mundo está envolvida nela, mas que a gente não tem isso muito dialogado e debatido por aí, porque assim, é muito comum que se debatam situações relacionadas a abuso sexual infantil, né? isso, Exploração sexual infantil, infanto-juvenil, etc e tal. Isso a gente tem muitas ações ocorrendo, os municípios trabalham muito isso, as secretarias de assistência social, as secretarias das mulheres, enfim. exato. Mas esse tema pelo qual a gente vai debater hoje, eu nunca tive oportunidade de ver algo relacionado a isso até hoje, viu, Ana? Uhum, Porque é uma coisa curiosa, porque ele está muito atrelado à exato, questão do abuso sexual infantil, completamente exatamente. atrelado. Mas só que a gente não tem essa discussão. Então, o fato de você ter aberto esse espaço na tua live para a gente dialogar sobre isso tende a ser assim precioso nesse momento. Mas ao mesmo tempo me preocupa muito, porque a gente vai ter a oportunidade de falar do que eu, e juntamente com uma equipe lá do Núcleo de Práticas Restaurativas, da Justiça Restaurativa, o que a gente vem planejando em relação a isso, mas o que nos deixa preocupados é que nós não temos uma campanha direcionada, nem do passado e nem do presente, e nem do que se planeja fazer futuramente, sobre essa temática
de quanto crianças e adolescentes estão vulneráveis no ambiente cibernético. Ótimo. Ótimo, exatamente, né? E eu acho assim, bom, nós dois já empolgamos, já começamos, mas tem pessoas aqui que são seus amigos, tem É, pessoas que são meus amigos, então eu acho importante você se apresentar, falar desse seu currículo maravilhoso, dos lugares onde você está inserido, e conforme o pessoal vai entrando, né, a gente vai se apresentando para todos nós, né? Já estamos aí com alguns convidados, agradeço a todos que estão presentes aqui nesse debate maravilhoso. Acho muito importante, como eu e o Marcos conversamos nos bastidores, isso é muito importante, gente. Divulguem, divulguem nas escolas, você que trabalha em é, escola, você que trabalha em hospital, você que trabalha em instituições de crianças, você que é psicólogo, psicoterapeuta, converse com os pais, converse com seus clientes adultos a respeito da exposição dos filhos, né? Orientem as crianças. Então, nós vamos ficar aqui. Eu e o Marcos temos uma história, como ele já disse, né? Eu fui professora dele e hoje ele, com exatamente. muita honra, ele está dando aula na mesma faculdade que eu dei aula, para vocês verem, né? Eu É, estou me sentindo extremamente orgulhosa, não é o primeiro ex-aluno que eu trabalho aqui, não é o primeiro colega que foi meu aluno, que eu tenho muito orgulho. Não tem coisa mais gostosa do que é isso, né? muito Da gente legal isso, ver. né? Gisela está entrando, Andressa, seja bem-vinda, Gia, Gisela, amiga nossa em comum, Cristiane Sem dúvida. Foque, seja bem-vinda, linda, que delícia. Bom, Marcos, vamos lá, vamos começar você se apresentando então, por favor. Bom, Ana, eu tive o prazer e a honra de ser seu aluno há aproximadamente 13, 14 anos atrás, tem 10 anos da minha formação em psicologia, na UNORP, da qual eu me orgulho muito de ter me formado lá. E ao Com longo certeza. desse tempo todo, eu venho. A minha carreira em psicologia ela está mais focada na questão clínica. Eu trabalho desde que eu tirei o meu registro em CRP há 10 anos, e há 3 anos e meio que eu venho dando aulas na faculdade, na UNORP, né? E, Bastante. paralelo a isso, tem outras coisas, né, que foram acontecendo. Tive a oportunidade de fazer mestrado na FAMERP, em Psicologia de Saúde. A minha área de atuação é em Gestalt terapia, existencial, fenomenológica e humanista. E há duas coisas que eu gosto de fazer atualmente. Eu sou voluntário também da Defesa Civil aqui em Rio Preto, porque eu enveredei muito para a área de psicologia de emergência e desastres, né? De trabalhar essas questões emergenciais, situações de catástrofe, desastres, etc. e tal. E a outra, que é mais recente, Verdade. que faz parte do núcleo de práticas restaurativas, da justiça restaurativa, que é fazer parte do projeto MEN, que significa Masculinidades Ampliando a Natureza, Um que é um trabalho projeto incrível. destinado a trabalhar homens que estão envolvidos em situações de violência doméstica, em conflitos relacionais, etc. e tal, violência contra a mulher, e que a gente trabalha, somos homens que trabalhamos outros homens no sentido de restaurar o comportamento, o funcionamento cognitivo dele, as perturbações cognitivas desse homem, para que ele possa passar a ter uma outra configuração que não seja aquela de até então, né, uma configuração violenta, enfim. Então esse é um projeto que eu atualmente tem sido a grande cereja do bolo assim, na minha vida. E agora surgiu a oportunidade Uau. da gente também, juntamente lá com o pessoal do núcleo, em parceria, obviamente, com o Dr. Evandro Pelarin, né, juiz da Vara da Criança e Adolescente, nós estamos desenvolvendo uma campanha de conscientização para essa temática que nós vamos debater aqui hoje. Porque precisamos fazer uma campanha. O município de Rio Preto precisa, e também as cidades que fazem parte da região, precisam se mobilizar em torno dessa questão que a gente vai debater hoje. E ao longo da live a gente vai explicando mais como que vai transcorrendo isso. Então eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com você, tá? Que Sempre apreciando delícia. esse sorriso maravilhoso seu que enche a gente de vida, Ai, que né? Diga-se de gostoso. passagem. Quem Nossa, te vale. conhece sabe o quanto isso é importante, né? Ai, Quando a gente está Marcos, com você.
Que tá? gostoso. Nossa, Então é um graças a Deus. grandiosíssimo prazer estar aqui. E vamos lá, Bom, vamos conversar juntos sobre essa questão. muito obrigada. Você falou uma coisa muito importante que eu achei maravilhoso quando eu fiquei sabendo na época de Brumadinho, que você foi trabalhar Assim, com os desastres, né? Eu acho importante, pessoal. Marcos é um dos psicólogos que ele falou do trabalho voluntário. Esse trabalho em desastres, né? Em coisas ruins que acontecem, muitas vezes psicólogos são solicitados e o Marcos foi. Foi um trabalho lindo que só esse trabalho de Brumadinho, Marcos, já vale uma live. Eu acho que eu vou ter que fazer 3 lives com você. Uma sobre o projeto de recuperação dos homens, né? Da violência masculina. Outro projeto de Brumadinho e a de hoje. Mas vamos nos ater a esse projeto. Algumas pessoas são seus amigos que estão aqui, né? Meu nome é Ana sim. Cristina Penteado Lopes, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Estou aqui há mais ou menos 5 meses trabalhando com esse projetinho, com esse programa Bate-Papo com Amigos, que está enriquecendo muito a minha vida e onde eu fico muito orgulhosa de aprender muito com todas as pessoas que já passaram por aqui. Né? Olha, a Andresa, pelo jeito, ela deve ser sua aluna e ela adorou a Sim, ideia de ter sim. você 3 Oi, vezes Andresa. aqui. Pode deixar, Andresa. Vai ser um prazer tê-lo aqui também, né? Que bom. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Para mim, aluno é uma riqueza, é uma delícia. Sem dúvida. Marcos, com a palavra, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Vamos lá, vamos começar com essa riqueza. Então, Ana, como eu comentei com você, eu sou um incomodado, eu me considero um incomodado, né? E a gente hoje convive com muitos incômodos na sociedade, né? Mas há uma situação que me incomoda muito na questão virtual, nas redes sociais. Todos nós, basicamente, assim, trabalhamos muito as nossas postagens em Facebook, Instagram, tudo aquilo que compete no universo virtual. Há muito tempo já que eu me sinto incomodado quando eu me deparo com imagens, fotos, postagens de amigas, de amigos, né, de familiares, assim, pessoas que são próximas a mim, até pessoas indiretamente próximas, que postam foto de seus filhos, filhos bem pequenos, filhos de bebês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, quer dizer, vai até a questão da fase pré-púbere, principalmente em situações que comprometem a intimidade dessa criança. Então, muitas vezes a gente se depara com fotos dessas crianças tomando um banho de piscina, até então, nada que seja algo assim que desabone, né? Afinal de contas, é um momento de família, um momento íntimo, um momento de alegria, né? Tá vendo lá o seu filho pequeno brincando numa piscininha, etc e tal, ou deitado numa cama, deitado num sofá, mas com poucos trajes de roupas, ou então apenas roupas íntimas, né? Tanto masculino como feminino, e isso me incomoda de uma tal maneira porque essas pessoas não sabem, na realidade, as consequências que isso pode trazer, e são consequências extremamente graves, né? Eu já tive oportunidade, algumas vezes, com pessoas um pouquinho mais íntimas minhas, amigas, quando elas fizeram isso com os filhos, eu fui no inbox e comentei com elas, olha, será que não é interessante que você pense um pouquinho mais para colocar a imagem do seu filho basicamente sem a parte de cima da roupa, ou então só com uma sunguinha, ou então com uma calcinha, e posta lá, na base da inocência, achando que isso não pode lhe trazer consequências prováveis. E essas consequências é que são o X da questão. Cada pessoa tem a liberdade, e dentro da liberdade tem a responsabilidade de fazer aquilo que lhe cabe. O filho é dela, né? Ela é responsável pelo filho. Agora, nós estamos tratando de universo virtual, de mundo cibernético e de rede social. Existe, nesse universo,
algo que é invisível às pessoas, que é uma rede internacional de pedofilia, internacional. Isso funciona no plano mundial. Basicamente, existem abusadores infantis, pedófilos e predadores infantis em todo o mundo. Exato. E no Brasil, isso não é diferente. Então, quando a gente se depara com uma imagem dessa, as pessoas vão curtir, vão comentar, vão dizer que é coisa linda de ver. A mãe e o pai vão se encher, né, por conta disso, tal. Só que a foto vai ficar lá. O vídeo vai ficar lá. E a gente não sabe que as pessoas muitas vezes não entendem que o abusador infantil, o pedófilo, né, popularmente chamado de pedófilo, e principalmente o predador infantil, esse é um termo que se utiliza hoje nessa questão, ele é, antes de qualquer coisa, um observador. Ele é um radar. Um olheiro, né? Um olheiro. Ele fica quase que 24 horas nessa questão cibernética, porque isso é compulsivo. Você sabe disso. Eu sei. Né? Então, é como se você estivesse fornecendo, como se você estivesse jogando a isca na água para o peixe pegar. Então, assim, uma atitude que aparentemente é inocente, é ingênua, é graciosa, mas no mundo que a gente está atualmente, nessa esfera atual de sociedade, de relações humanas, é extremamente perigoso fazer isso. E é esse o alerta. Né? A gente não quer aqui fazer uma polícia cibernética. Não é a minha função, nem a sua função. Nós não temos, não é essa a ótica da coisa. Agora, a gente precisa despertar as pessoas para que elas pensem um pouco mais antes de fazer esse tipo de coisa. Porque essa foto vai ficar lá. Instantaneamente, um olheiro, um predador infantil, ele já capta essa foto. E as pessoas pouco sabem que no arquivo de material fotográfico do pedófilo, há milhares e milhares de imagens de crianças e adolescentes, principalmente em fase pré-púbere, que são muitas vezes modificadas com computação gráfica. Claro. Se já está com um pouquinho a roupa, então a computação gráfica vai desnudar a criança. Isso é uma técnica que se chama morphing, que é uma técnica de modificação por computação gráfica. Muito bom. Essas imagens, elas vão circular o mundo inteiro. Por quê? Porque há um tráfico de imagens. Os predadores infantis vendem essas imagens para outros predadores infantis. Isso é um mercado paralelo, que vai funcionar principalmente na Deep Web. Isso. Nós conhecemos a internet superficial, que é essa internet que a gente usa de maneira doméstica ou para trabalho. Mas existe uma internet visível, que promove trocas ilícitas. E essa imagem deste filho, instantaneamente já pode cair nesse lugar. E aí vem coisas mais comprometedoras, que é o fato das pessoas fazerem o check-in da foto. Aonde está essa criança? Isso, Marcos, fundamental. Exatamente. E aí, a gente vai cair, Ana, num outro problema, que é crônico. Não sei se as pessoas têm acesso a isso, a dados da Secretaria de Segurança Pública, do Fórum de Segurança Pública, do Mapa da Violência. Mas olha, nós temos hoje, na atualidade, por ano, um volume de cerca de 40 mil crianças e adolescentes que desaparecem por ano no Brasil. Desaparecem. Estão no portão de casa e por 5, 10 minutos de descuido, já não tem mais a sombra dessa criança. E só 15% desses 40 mil retornam para casa. 85% não voltam mais para os seus lares. Então você imagina
Isso é por ano. Então você imagina isso por mês, você imagina isso por dia. Nós temos em média 8 pessoas desaparecem por hora no Brasil. Por hora, Marcos. Desaparecem. Que Por hora. horror. Por hora, desaparecem. E assim, nos dados que a gente tem atuais, né, que são de 2018 para cá, de cada 10 pessoas que desaparecem no Brasil, 4 são crianças e adolescentes. Então, 40% estão na população infanto-juvenil. Isto não pode passar incólume na sociedade civil. Nós temos a obrigação de lidar com esse fenômeno atual. E podemos imaginar que esses desaparecimentos são presumidos, são desaparecimentos arquitetados. Por quê? Porque já estão sendo planejados antes por conta de informações que muitas vezes a família, descuidadamente, vai fornecendo nas redes sociais. Marcos, desculpa te interromper um pouquinho. Depois eu até queria falar assim, a Lu Pinheiro está colocando algumas observações aqui, a Andresa, né? Sim. Eles estão tão bobos de ver esses dados que você está trazendo. Eu acho muito importante, pessoal, se vocês tiverem oportunidade de anotar, divulguem, né? Porque isso é muito importante. E a Gisela tem uma pergunta aqui, antes da gente responder, porque ela quer saber a diferença entre predador e pedófilo. Mas eu só queria colocar um dado aqui, gente, que é o seguinte: há muito tempo atrás, uma coisa que eu tive, assim, uma cliente, ela estava paquerando uma pessoa, né? Muito tempo atrás, essa moça hoje já é mãe e tudo mais, né? Não dá para falar muita coisa, é lógico que a gente não vai identificar ninguém. Mas eu lembro que nós duas rimos muito dentro da sessão com alguma coisa que a gente percebeu que era muito sério. Essa pessoa ficou sabendo de tudo da vida de um rapaz, entendeu? Através do quê? A localização, né? Então lá no Facebook, onde que você está, né? Então você sabe, São José do Rio Preto, né? O bairro que você mora. As pessoas são especializadas em identificar os lugares, né, Marcos? As pessoas, elas são especializadas, elas sabem, elas têm fotos dos condomínios, dos prédios, das ruas. Não é nada difícil pelo Google Street View você visualizar a cidade toda, né? Então, da mesma forma que a polícia muitas vezes usa, né, localizadores para achar bandidos, esses predadores, esses olheiros, né, que vão querer vender essas fotos, etc e tal, eles vão fazer a mesma forma de busca por essa localização. Então, o tal do stalker, a gente brinca, fala assim, vou stalkear minha paquerinha, vou stalkear o meu paquerinha, né? Esses stalkers, o stalker não é um termo bonito, stalker é um termo de pessoas que podem ser psicopatas desde um grau mais leve até um grau de psycho killer, né? Que são os serial killers. Então, gente, é muito importante isso que o Marcos está colocando para a gente. Eu estou vendo o pessoal assim, de olho arregalado, posso ver daqui, né, as pessoas. Então, eu queria que você relatasse respondesse a pergunta da Gisela, né, a diferença de predador e pedófilo, e aqui também, só lendo rapidinho, a Sueli é uma psicóloga que trabalha muito com adolescente, ela é maravilhosa também. Além destes riscos colocados, o filme O Dilema das Redes tem mostrado como somos um produto na rede das redes tecnológicas, né? Isso daí direto, tem seriados a respeito disso, né? Que fala sobre como que a mídia social consegue pegar, né? O Google, inclusive, através eu esqueci o nome agora, ele consegue pegar todo o seu conteúdo, tudo que você procura, né? Todos nós sabemos, isso não é novidade nenhuma, que se você procura um sapato na internet, você começa a receber uma série de sapatos logo em seguida, né? Então isso daí é muito fácil. Mas enfim, Marcos, desculpa, eu já tomei muito seu tempo. Então vamos lá, predador e pedófilo, e o comentário da Sueli, que fala mesmo dos alertas que alguns filmes e seriados falam para nós. Perfeito. Em relação à diferença entre pedófilo e predador, é simples. Parece muito tênue a diferença. Mas assim, o pedófilo, muitas vezes, ele não necessariamente é um abusador sexual infantil. Ele pode ser um observador de crianças.
né? Mas não vai ser necessariamente um abusador. Mas há pedófilos que passam para o lado do abuso. A pedofilia, ela vai de tanto da observação, que passa a ser algo, digamos assim, muito velado desse sujeito, para algo que pode se manifestar na prática, né? De realmente partir para um abuso sexual. O pedófilo, ele se sente atraído por crianças e adolescentes. Esse é o lance. O predador, como a própria palavra diz, é um caçador de crianças. As crianças são presas. As crianças são presas. E o predador infantil é um predador. Então, esse predador ele tá num negócio mais violento. Muitas vezes o pedófilo vai acabar sendo algo, digamos assim, muito amador em termos de... Agora, o predador já é um especialista nesse sentido, entendeu? Então, é um cara extremamente bem informado, é um cara estratégico, é um cara que sabe exatamente de onde começar e aonde terminar, é um cara que sabe sair de situações, é um cara que não deixa vestígios. Esse é o predador infantil. É mais grave, é mais sério e mais comprometedor do que propriamente um pedófilo, né? Agora, todos eles são pedófilos. Mas o predador é o caçador de crianças. É aquele que vai sequestrar crianças. É o que vai atrás da população infantil e muitas vezes é o que está à frente do desaparecimento dessas crianças. Por quê? Porque há um mercado envolvido nisso. Então o predador é ele quem vai trazer essas crianças para quem são interessados. É o que ganha o dinheiro, né, Marcos? É o negócio dele. É o negócio dele, é o que vai ganhar o dinheiro, é o traficante, né? Tem milhões e milhões envolvidos aí. Então esse é o predador infantil. Então muitas vezes, quem vai estar do outro lado da tela, já que a gente está falando do universo virtual, é o predador infantil. Porque ele está interessado nessa comercialização e nesse tráfico de imagens. Então as pessoas precisam, de uma forma ou de outra, começar a despertar para isso. Porque assim, você não pode fornecer munição ao bandido. Porque senão ele vai utilizar a munição em favor dele contra você. Exatamente. Então você não pode fornecer essa munição. Não há porquê. Então aquela tal história. Você tem uma foto bacana que você fez da tua criança na piscininha, no quarto, experimentando uma roupinha. Você compartilha isso, não em rede social, mas na intimidade com as pessoas que você quer compartilhar, mas sem propagar essa imagem, sem divulgar essa imagem. E deixar lá na rede social, como a maioria das pessoas faz. Não dá para ser mais assim. Tem um comentário aqui, a Loilu está perguntando, quais são as idades que mais sofrem com esse perigo de sequestro e comércio ilegal? As mais novas, porque as mais novinhas são as mais vulneráveis. As que não vão exercer força, resistência, que muitas vezes vão ser caladas de maneira muito fácil, que não vão deixar vestígios. A gente tem o caso da Madeleine, que ela foi sequestrada em Portugal e não se tem o paradeiro da Madeleine, né? E isso já tem, acho que mais de 10 anos que ela desapareceu, e esse caso ainda não se tem assim uma veracidade dos fatos, etc e tal. Passou-se a polícia investigar os pais como sendo suspeitos, mas não se tem nada concreto. Mas ela não deixou vestígios, não se sabe da Madeleine. Algumas fontes falam que ela foi morta, outras pessoas falam que ela está vivendo em outro local, enfim. Isso foi um exemplo emblemático. Porque, assim, criança e adolescente é um público-alvo do crime. E há muita gente interessada em cometer esse crime. Então, os pais, de maneira bem ampliada, precisam começar a mudar a sua postura diante disso. O que a gente está tentando fornecer aqui, Ana, é uma mudança de postura. A gente não está dizendo para o pessoal não tirar a foto.
Uhum. Porque é bacana, você vai guardar isso pro resto da tua vida, é uma lembrança, né? A gente está alertando para o compartilhamento em vias virtuais. Isso não é algo mais seguro de ser feito. Então as pessoas precisam se tocar, porque se elas não se tocarem, isso vai continuar, não vai ter fim, mas a sociedade precisa dar um basta nessa questão. Exatamente, tem que ter todo mundo denunciando, né? A Simone falou Exatamente. agora, né, que o assunto é importantíssimo e é fundamental que a gente coloque a boca no trombone, que eu acabei de comentar. Às vezes não dá para eu comentar, que eu não quero interromper o Marcos, né? Mas as pessoas estão assim, Não, imagina. estateladas, porque realmente é um assunto que é como o Marcos falou, a gente não vê debates a respeito disso. A gente vê debates, como o próprio Marcos também falou, do abuso infantil. Mas o abuso infantil muitas vezes é alimentado pela exposição da criança e do adolescente, né? E também a criança ela é facilmente enganada, Marcos, mas o adolescente, o pré-adolescente também. Por quê? Porque o adolescente às Sim. vezes já tem acesso à rede social e ele Então, coloca: eu não estou bem, eu estou frustrado, a vida é um horror. E os predadores, os olheiros, estão de perfeito. olho nesses comentários. Para fazer o Isso quê? aí. O que aconteceu na França há uns 6 anos atrás, né? Por que adolescentes foram recrutados para o Oriente Médio para escravidão? Né? Por quê? Porque eram adolescentes, principalmente a França foi muito vítima disso. Por quê? Porque eles iam ver atrás de pessoas que se posicionavam nas redes sociais de maneira dramática, entristecida, a vida é um vazio, e aí os predadores entravam nessas redes e conseguiam Aí. conquistar essas pessoas com promessas de futuro. Então a criança pequena, ela não fala, muitas vezes você oferece um brinquedo, ela acha lindo e ela vai e ela é pega facilmente. Às vezes ela vai perceber que está sentindo falta dos pais horas depois, quando ela já está, Sim. sei lá de Bagdá, ainda mais a nossa região aqui, né? Que é muito fácil sair daqui da nossa região, do nosso Sim. noroeste paulista, tanto uso de drogas, de tráfico de crianças e jovens e tal. É um assunto muito importante. Mas vamos continuar, Marcos. Nossa, obrigada por estar trazendo esses dados para nós. Vamos lá. Não, eu acho que assim, importantíssimo a gente abranger isso. E assim, nós precisamos ficar atentos a tudo que acontece nas redes sociais, porque nós estamos vivendo uma cultura atual que advém desse processo virtual todo, que é uma cultura de superexposição do sujeito. Tudo hoje vira objeto de exposição. Qualquer coisa que você faça, você vai na cozinha pegar um copo d'água, você tira foto de você tomando um copo d'água, vai lá e posta. Quer dizer, tá bom, tudo bem. Pode ser engraçadinho, pode ser interessante, mas está muito revelador demais. E muitas pessoas perdem a noção disso, né? Está exagerado demais o negócio. Então, elas estão fornecendo nome, estão fornecendo aonde estão, na casa de quem, com quem estão se relacionando, que carro tem, quais são as pessoas da sua família, aonde que estuda, que horas que saiu de casa, que horas que está na academia fazendo treino, foi fazer caminhada, tá avisando para todo mundo que está fazendo caminhada. Às vezes, muitas vezes, fornece o número do celular ali. Então, assim, o descuido em relação à privacidade está altíssimo. Absurdo. Absurdo. Então, a gente precisa dar uma parada para refletir. O ideal de tudo isso é parar, dar uma respirada e refletir até que ponto a sua atitude virtual hoje não está comprometendo pessoas que não têm defesa. Porque você imagina, você posta a imagem de uma criança de 2, 3 anos, ela não tem ainda a mínima noção do que está acontecendo. Só que a imagem dela está sendo exposta. Ou seja, outra pessoa está fazendo isso por ela. Não é ela quem está gerenciando a sua própria imagem. Então, essa pessoa que está postando precisa ter discernimento. Precisa ter, né, um bom senso, um mínimo de bom senso, porque é seu filho, que seja neto, que seja sobrinho, que seja afilhado, que seja quem for. O Mas vizinho, em né? se O filho do tratando de vizinho. filho do... então,
Muitas vezes vai na piscina do vizinho. Aí tem lá 5 crianças na piscina. Todas elas em trajes mínimos, etc., porque estão curtindo a piscina, óbvio. Pronto, já estampa aquelas 5 crianças numa foto só na rede social. É uma vitrine, né? É uma vitrine. É uma vitrine. Exatamente esse termo que você está colocando é o termo. É uma vitrine. Então, a vitrine expõe. Então, está muito descuidado esse tipo de coisa. Nessa semana, eu tive a oportunidade de me deparar com 3 pessoas conhecidas colocando vídeo, colocando foto dos seus filhos até com a mangueirinha, porque a gente está num calor senegalesco aqui, então as pessoas estão tomando banho com água, né? Estão se refrescando, etc. e tal. Então é natural que você veja a criança com a mangueirinha de água e só de sunguinha, ou então uma calcinha e toda a parte desnuda. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Elas não sabem o mal que estão fazendo para os seus filhos. É aquele pensamento mágico, né, Marcos? As pessoas acham, não, ai, Ana, você é exagerada. Acha, Marcos, está exagerando. Até que acontece com alguém por perto, né? Até que acontece com o filho. As pessoas têm um pensamento absurdo que não vai acontecer. Acha que a gente é exagerado. Eu não sei como que isso pode ser considerado um exagero. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Esse tipo de interpretação que leva para esse lado, por exemplo, o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, 2 anos depois da Constituição Federal. Em 1990 nós não tínhamos internet, né? Porém, ele já falava o seguinte: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, isso antes do universo virtual, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Então veja, nós precisamos proteger a imagem dessas crianças e adolescentes e não expor. Elas não são objeto de admiração, porque muitas vezes, se a gente vai para o lado da psicologia, a gente sabe muitas vezes que é uma questão de autoafirmação dessas pessoas, né? Exibir os filhos. O reforço social. Por que que a gente fala, né, dos likes? É uma outra coisa, uma live que eu tenho muita vontade de fazer, a história do porquê que os likes são tão importantes na vida da gente, o reforço social, né? Por quê? Então as pessoas... Desculpa te interromper. Quer dizer, o indivíduo não se atém de que muitas vezes, por carência, por necessidade de ter aprovação alheia, né? Do like, da curtida, do comentário. Quer dizer, nós estamos vivendo uma cultura muito narcísica também, onde as pessoas estão postando muitas fotos de si próprias, várias, por conta de baixa autoestima, etc e tal. Quer dizer, então, eu preciso que as pessoas me admirem, me achem lindo e maravilhoso, para o meu dia ser considerado um dia que valeu a pena. Então, assim, se autoafirma-se muito, postando a imagem do filho, porque o filho é como se fosse um troféu, vamos dizer assim, para que o pai se encha daqueles comentários. Olha que coisa mais linda, olha que fofura essa criança tal. Ok, realmente é uma fofura. A gente não questiona esse lado. Mas você está expondo numa rede social e a foto vai ficar lá. Vai ficar lá. Não está para vender. Não está lá para ser exposto. Esse é o problema, né? É um grande problema. Então isso serve como um alerta. Nós estamos buscando fazer uma campanha, né? Como eu falei no início aqui. Nós, o pessoal lá do Núcleo de Práticas Restaurativas, estamos desenvolvendo uma campanha de conscientização que a gente espera que nos próximos dias, agora, até nesse mês de outubro mesmo, já estejamos com essa campanha para ser lançada na cidade. E a gente espera que essa campanha tenha apoio, né, de pessoas que também tenham um pensamento muito parelho em relação a isso.
para que a gente possa distribuir vários cartazes em locais estratégicos, farmácias, ônibus que vão circular, né, na cidade, para que as pessoas se toquem de começar a pensar um pouco mais antes de cometer um tipo de atitude dessa e expor tanto assim a criança ou adolescente na rede social, que isso não é bom negócio. Péssimo. Entendeu? E vamos ver, nós estamos ainda numa fase de efetivação, porque esse tema, Ana, é muito delicado. Você está mexendo no vespeiro, vamos dizer assim, né? Mas nós não podemos ficar calados. Então, alguma coisa vai sendo feita, algum tipo de comunicação vai ser lançada. E a partir daí a gente vai ver como, de repente, isso pode repercutir. Nós estamos já, digamos, passando um ano atípico, né, por conta da pandemia. Muitas campanhas não foram feitas esse ano, como naturalmente são feitas, mas essa campanha a gente precisa ter, porque as pessoas passaram a ficar mais dentro de casa e por conta disso elas priorizaram uma vida virtual maior por conta disso. E por conta disso, as coisas vão acontecendo. É muita coisa, é Instagram, é Facebook, é WhatsApp, né? São pesquisas, internet, aulas virtuais, etc. e tal. Então, assim, é um universo na qual as pessoas estão refém hoje em dia. E dentro disso, elas não se atêm a situações que são muito perigosas, como essas que a gente citou aqui. E, Marcos, eu acho importante uma coisa, porque eu já atendi jovens, vocês que estão me ouvindo, eu só atendo a partir dos 18 anos. Só para vocês terem uma noção de como que as consequências de tudo isso, tá, podem ir muito além da criança e do adolescente, tá? Já houve situações de atender no consultório consequências de nudes, os famosos Sim. nudes, que o pessoal dá muita risada sobre isso. Né? Mas o nude, ele não é colocado numa rede pública do Instagram, do Facebook ou do Twitter. Ele é enviado para uma ou duas pessoas. Vocês não têm noção do estrago que isso faz. Pessoas pagam para aquele amigo da sua filha ou do seu filho, tá? Exato. Entregarem essa foto. Então, a consequência disso vai parar no consultório do psicólogo e do psiquiatra. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso causa uma dor tão grande, que é como eu estava falando até para o Marcos, eu já fiz live aqui com o Dr. Samuel Fernandes, que é psiquiatra, especialista em suicídio, né? Pela logoterapia de Viktor Frankl, e a gente estava falando de suicídio. As pessoas expostas através desses nudes, elas se suicidam. Houve já casos, eu não vou lembrar agora, eu não tenho uma memória muito boa para notícias de jornal, mas de uma moça que se suicidou por causa de um nude que caiu em mãos alheias. Os amigos compartilharam entre eles. Né? Na adolescência, essa autoafirmação que ela se mantém na vida adulta, ela chega ao ápice na adolescência. Depois ela pode permanecer pela imaturidade da pessoa. Mas eles têm essa necessidade do reforço e o que pode fazer um rapaz ficar mais popular, uma menina ficar mais popular? O que é mais importante do que mandar o nude de alguém? Eles vão achar lindo, eles não têm essa noção de consequência. Então não é só eu não expor o meu filho ou a minha filha, é eu ensinar o autorrespeito que ele mesmo não se exponha. Ele precisa entender o que é uma deep web, ele precisa entender quantas pessoas... eu tive só 5 likes na minha foto. Você não tem noção de quantas pessoas passaram o dedo por ali, viram, a visualização e pararam. É outra coisa. Tem muita gente ligada, é um radar. 24 horas por dia. Tem gente que não dorme. Não dorme, exatamente. Por causa da excitação, a ansiedade é uma doença. Não adianta a gente virar e defender que nós temos que andar do jeito que a gente quiser na rua, que eu posso deixar minha criança solta por aí. Enquanto não morrerem todos os doentes e não nascerem apenas pessoas saudáveis, nós estaremos correndo risco. Então a gente precisa de uma prevenção. Porque o risco ainda, infelizmente, é uma doença. Não adianta. O mundo atual é um mundo... isso que você está falando é uma coisa que é importantíssima a gente tocar agora. Nós estamos vivendo uma fronteira entre liberdade e segurança. As duas não atuam juntas. Estamos vivendo muito mais uma era de liberdade do que de noções de segurança.
Então, assim, os riscos são grandes, mas a percepção sobre o risco é muito pequena. Porque a liberdade não deixa o indivíduo perceber o risco. Né? Então, hoje tudo pode, eu quero fazer tudo que eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer, ninguém vai me impedir, e etc. e tal, porque há um apego muito forte à liberdade. E liberdade e segurança não transitam na mesma calçada. Né? Então, assim. Oi, Marcos. Deu uma cortadinha aqui. O Marcos cortou letras grandes, né, em caixa alta, liberdade versus segurança. É isso aí. Voltando, Marcos. Voltei? Voltou. Tá bom. Porque assim, a internet vai instituindo paulatinamente uma liberdade desenfreada no indivíduo, né? Então, e a gente vai perdendo a noção disso aí. Agora, no mundo em que a gente está, que é um mundo extremamente arriscado, você não conhece o vizinho que está da porta do lado da tua casa, você não conhece ele mais. Você não tem, você apenas imagina que conhece. Então, assim, tudo é risco. E se você não tem percepção sobre os riscos, você pode colocar a tua vida e a vida dos seus mais ainda em risco, porque eles estão mais vulneráveis que você. Uma coisa que é importante a gente completar, que assim, numa pesquisa norte-americana, porque nós temos assim bases nos Estados Unidos de trabalhos que são feitos principalmente por fundações e organizações não governamentais de proteção à criança e adolescente, lá é muito forte nesse sentido. Cerca de 90% dos pais e mães não verificam como é que chama a privacidade, não faz a verificação da privacidade daquilo que posta. Então deixa a revelia. Porque na hora que posta, não está pensando muito nisso. Né? 90%. Então, apenas 10%, antes de postar, verificam se a sua privacidade está restrita a um grupo de pessoas ou se você, de repente, está escancarando ali para pessoas que vão ter acesso ao que você postou e que você nunca poderia imaginar quem estejam. Isso. Então, precisa checar a verificação, precisa fazer uma verificação da privacidade, principalmente Facebook, em relação a isso. Agora, Marcos, uma vez, há muitos anos atrás, eu contei para você no telefone, mas acho interessante compartilhar aqui, eram 3 pessoas que estavam sendo entrevistadas por uma jornalista a respeito da privacidade das redes sociais. Na época não tinha o Instagram ainda, só tinha o Facebook. E aí era o seguinte, estava debatendo, porque a gente tem que ver as configurações de privacidade, etc e tal. Aí, de repente, um menino mais velho tinha 22 anos, acho que eles tinham um de 16, um de 18, um de 22 conversando. Eu lembro que faz muitos anos ainda, né? muito tempo. E eu lembro que eles comentaram tal, a privacidade, aí ele virou e falou assim, olha, gente, posso falar uma coisa? Se você não quer se expor, não publique, porque não há o que não se possa desbloquear. Não adianta a configuração de privacidade de Facebook e nada mais. Todo mundo fala das redes da Apple, que o iCloud é o mais protegido. Não existe como. Alguém que sabe como descriptografar. A criptografia existe e a descriptografia existe. Então, alguém que sabe fazer isso, ela vai. Se você envia para o seu vizinho, para os seus amigos, a foto dos seus filhos, você não sabe se ele vai divulgar para o avô, para a avó, e vai saber se na família dele ou na vizinhança dele ele vai divulgar essa foto. Quer conhecer seu filho? Vão em casa, vamos fazer uma visita. Quer tirar uma foto? Olha, gente, vocês me desculpem, mas eu não gosto de tirar foto. Você vai perder o amigo? Não sei, se for amigo de verdade, ele vai te respeitar. Tá? Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se você não quer expor, não publique. Não adianta você colocar lá só eu mesmo. Põe uma foto, eu vou guardar aqui só eu mesmo. Não, não adianta. Não adianta. Você quer guardar, você guarda no seu, na memória externa, né, do seu computador. Porque se você estiver conectado, você corre o risco. É exagero? Prefiro pecar pelo exagero e não expor as pessoas que eu amo do que ficar quieta. E é isso que o Marcos está fazendo. Ele não está ficando quieto, nem eu. Então, vocês que estão nos ouvindo, comecem a fazer isso. A Simone, uma grande amiga. Obrigada, Simone, por estar aqui. Eu só falei oi para você aqui nos inscritos, né? Estou amando você assistir essa live.
né? Então a Simone falou, acabando a live eu vou rever as fotos que ela já publicou, né? Façam isso, ainda Bacana, dá tempo. E nunca mais bacana isso. coloque. Ótimo, é um exemplo, né? De fazer essa revisão, etc e tal, porque, de repente, alguns meses atrás, você nem se lembra mais que você postou essa foto, mas essa foto está lá no banco Tá de lá. dados, né? Então é importante que, por exemplo, foi uma coisa até, a gente conversando antes da live, a gente trocou essa ideia que você falou e é interessantíssimo isso. Se você está diante de um amigo ou de uma amiga sua que está fazendo esse tipo de coisa na rede social, de você ir até essa pessoa reservadamente, não precisa de repente escancarar essa conversa, mas conversar em box ou até de repente chamá-la no WhatsApp e falar para ela: você tem certeza que você vai deixar essa foto do seu filho assim assado? Porque ela está expondo demais, isso não pode trazer isso. Quer dizer, a gente precisa começar a criar uma cultura de não ficar passivo diante de Isso, pessoas conhecidas que estão fazendo isso, claro, em não é? muitos aspectos. A gente precisa começar. Pô, se você tem consideração por essa amigo seu que está fazendo isso, e essa pessoa também nutre consideração por você, vá até ela, porque ela pode ter feito na base da inocência e você está vindo lá alertá-la sobre aquilo e ela vai cair a ficha dela. Opa, isso que você está me falando realmente eu não havia pensado, daqui para frente eu vou ficar mais vigilante em relação a isso. Pronto, isso já começa a mudar o comportamento, a postura da pessoa. Agora, a gente não pode ficar passivo, não falar nada, só curtir, ou então Curtir. visualizei, mas eu não fiz nada. Quer dizer, se todos nós, um pouquinho, nos tornarmos um pouco contribuintes dessa proteção, a gente cria uma rede de proteção. Isso. É fundamental. Fundamental. Não é? Grupo de pais. Né? Se você tem um grupo, quem de nós aqui que talvez tenha filho pequeno ou adolescente, não tem um grupo de mães, né? Geralmente as mães têm Então, esses grupos. Coloca nesses grupos. Outra isso. coisa, não seja consumidor de coisas desse tipo. Né? Você é homem, mas eu sou psicoterapeuta de homem, você pode confirmar comigo, tá? Muitos homens recebem esse tipo de vídeo e ficam quietos. Eu tenho amigos que saíram do grupo de WhatsApp Exato. dos amigos deles por não admitir esse tipo de vídeo. Então não seja Exatamente. jamais, em hipótese alguma, tá? Consumidor de qualquer tipo de pornografia, entendeu? Você quer assistir um vídeo, quer fazer alguma coisa, na intimidade, mas não compartilhe esse tipo de Isso aí. coisa. A nossa Isso aí. intimidade tem que ser preservada, a intimidade da nossa família, né? A Claro. Mo Ferreira Santos, ela falou aqui, precisei Monique. conversar... Oi? A Monique. Ah, Monique, tua aluna. Seja bem-vinda, Monique. Um prazer imenso ter vocês aqui. Alunos de psicologia são maravilhosos. Ela está dizendo que ela precisou conversar com algumas amigas da filha dela, que são adolescentes, que postavam fotos delas sem a permissão dela e a minha. Isso, porque as pessoas não pedem permissão, já vão colocando. Já vão Isso que a Monique colocando. está trazendo é fundamental. Isso mesmo. E vocês não veem, por exemplo, que quando vocês vão postar uma foto, vamos supor que no colégio do seu filho, o seu filho, por alguma razão, aquela empresa precisa da foto do seu filho para fazer propaganda do colégio. Você tem que assinar um termo registrado em cartório para permitir que essa foto seja publicada num outdoor, num jornal ou É, num coisa. Aí, de repente, vem seu amigo, posta o seu filho com o filho dela na piscina de sunga ou então de biquininho, só de calcinha. sim, E aí não precisou assinar um termo? Lógico que precisa. Às vezes essa claro. foto vai ter repercussão. Pessoal, a rede social, Marcos, ela tem uma repercussão tão grande que nós profissionais a usamos para que a nossa imagem seja divulgada. Ela é usada para divulgação. Então, se não tem necessidade profissional se expor, para quê? Então, Pois é.
É a vitrine do mundo, do universo, é exatamente isso. E eu tô aqui morrendo do coração, que esse relógio não para, são 55 minutos quase aqui, Marcos. E aí eu queria que você fechasse. Ó, você quer ver uma coisa? Nós estamos na primavera, mas estamos vivendo um primaverão e baita verão, Um né? verão. Que está sufocante. Então, é natural que daqui para frente, os próximos meses, novembro, dezembro, janeiro, as pessoas não aguentam mais, né, a questão do confinamento, da quarentena. Muita gente vai sair para a praia, né, vai viajar, etc e tal, que a gente espera que isso tá para acontecer mesmo. Então, vai haver muita exposição física, corporal. Na piscina, E, na praia. obviamente, que aquela fotinha que você tirar na praia, do teu filhinho, da tua filhinha, ali na areia, mas tá com pouca, só de biquininho e tal. Olha, é esse o lance. Eu sei que para algumas pessoas é muito importante mostrar o que está acontecendo, que você está na praia curtindo, você está fazendo por merecer estar ali. É um momento importantíssimo, teu e da tua família. Mas você precisa pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes antes de pegar aquela foto da criança que está brincando inocentemente na areia, ou então você vai tirar uma fotinha dela de corpo inteiro, só de biquininho. Olha, alguém pode pegar essa foto, manipular essa foto para o computador e tirar esse biquíni, fazer uma montagem e desnudar a criança. E vender essa foto como se a criança estivesse nua. Porque é isso que o predador infantil quer e o que o pedófilo quer. Então, veja bem, daqui em diante a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso, porque nós vamos ver muito isso ainda. Isso. Acontecendo por causa do calor. Né? As pessoas vão ficar com pouca roupa, né? Por conta disso e tal. Então, é o momento da gente agir. Isso. Porque se a sociedade civil ficar quieta, a gente vai... A coisa vai descer a ladeira cada vez mais. E aí, depois não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta. Gente, eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, porque eu que sou a advogadinha do diabo aqui, advogadinha do diabinho, né, que é o tempo. Marcos, nossa, sem palavras para te agradecer de você estar aqui. Gostaria de tê-lo muito mais vezes, com certeza. Eu acho que esse tema, gente, eu quero trazer para isso, para cá. Vou te convidar mais daqui passado um mês e pouquinho, eu quero conversar sobre o MEN, né, o seu projeto de recuperação de homens violentos. E eu acho que esse tema, quando a campanha for lançada, eu quero estar junto. Com certeza já tive várias ideias de stories aqui para lançar a minha campanha no meu Instagram, no meu YouTube, né? E é o seguinte, há 3 minutos de encerrar, muito obrigada, sucesso nesse trabalho maravilhoso que você está fazendo, tá? Deus te abençoe. Pessoal que está aqui com a gente, muito obrigada. Alunas do Marcos, né? Imagino que vocês devam amá-lo, porque ele é muito amável. E um excelente... São umas queridas. E um excelente professor. São umas queridas. E olha, vou te falar, vou rogar uma praga em você, Marcos. Daqui a alguns anos é você que vai estar fazendo entrevista com os seus ex-alunos que vão estar fazendo um sucesso danado. Se Deus quiser, isso que a gente quer, né? Isso que a gente quer. É um orgulho, é igual mãe quando o filho fica famoso. Você quer morrer de paixão de ver um cara que foi teu aluno, que começou psicologia, o Marcos sempre se destacou, né? Então eu agradeço muito a todos vocês. Muito obrigada a todos. Sábado que vem tem mais. Sábado que vem nosso assunto é muito interessante com a Beta Cunha. Sempre continuando esse programa. Agradeço a todos que têm me incentivado, né, assistindo os nossos programas aqui. Vai ficar exposto no IGTV e no meu YouTube, que é psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Perfeito. Então, um beijo, um beijão para você. Você está aqui no meu coração e na minha história de vida profissional e pessoal também, tá? Deus abençoe. Que delícia, até a próxima, amor. se Deus quiser. Um beijo. Beijão, até a próxima. Tchau, até a gente. Próxima. Tchau.